E aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um Arkham Comics para um vídeo de tag do nosso grupo Arkhamcast. E bom, o tema desse mês ele foi sugerido pelo um brother que eu fiz uma zoeira aqui com ele em vídeo anterior, o Igor Rumenig, lá do canal Fã de Quadrinhos. E o tema que ele sugeriu é HQs inéditas, aquelas publicações que nenhuma editora aqui no Brasil criou vergonha na cara em trazer esses materiais. E serve até como um vídeo, né, para mostrar que, olha, pra quem falava, ó, Abril, ela cortava edições e pulava edições. Não, tem muita coisa inédita que não é publicada aqui no Brasil. E pra quem fala da Abril, temos aqui, como vai ser no caso do meu vídeo, um exemplo de uma editora que podia não cortar páginas, mas que adora fazer um pula-pula de edições. Ah, isso gosta, que é a editora amada por muitos, odiada por outros. Eu chamo carinhosamente de Furtini, que é a dona Panini. E pra quem tá assistindo esse vídeo e gostou do tema, tem um canal e quer participar, as tags do nosso grupo elas são livres, então não se reprima, pode participar e fazer parte da corrente dessa tag aí de HQs inéditas. E o meu vídeo, ele vai funcionar como uma espécie de relembrando, quadro relembrando temos aqui do canal, que eu falo bem das histórias, detalhadamente, dou até alguns spoilers. Então pra quem não leu essas edições, seja através do material gringo ou através de scans, só um aviso, mas eu quero falar bem dessas histórias para vocês terem uma noção se, olha, parece ser um material interessante, ou, pô, mancada que não publicaram, né? Que são os HQs que geralmente só vamos saber que são materiais inéditos que não foram publicados por aqui se você compra a HQ importada ou se recorre às scans aí na internet. Eu separei aqui 5 edições que elas fazem parte de uma série que é Joker's Asylum. Teve 2 séries ali, iniciando em 2008 e foi a 2010. A primeira delas foi publicada aqui no Brasil, eu tenho essa edição, a Panini trouxe como O Manicômio do Coringa. A primeira série contava com 5 edições, uma focada no Coringa, outra no Pinguim, Espantalho, a Era Venenosa e o Duas Caras. Só que acontece que o Joker's Asylum, ele teve uma segunda série, e essa é a que vamos falar aqui no vídeo, que ela é inédita por aqui. Conta com mais 5 edições e somente uma delas que foi publicada aqui pela Panini, mas de uma maneira bem sem vergonha. Mas claro, vamos por partes aqui. E vamos começar com a primeira edição dessa segunda série, que é a do Charada, que conta com roteiros do Peter Calloway e a arte do Andrés Guinaldo. Vale destacar antes de começarmos aqui, mas vocês já devem ter percebido que essa série ela se foca nos vilões do Batman. E o que é legal é que as histórias elas são narradas pelo próprio Coringa, seja a sua própria história e a dos demais vilões do Batman, separados ali em contos que ele quebra a parede, conversando com o leitor ali, e conta uma situação inusitada que aconteceu com algum dos vilões da galeria do Batman. Voltando aqui para a edição do Charada, então, para vocês terem uma noção, nessa história aqui temos o vilão numa situação inusitada, quando o Enigma ali roubava uma galeria de arte, e ele é confrontado ali por uma mulher, e esse choque na hora meio que despertou uma louca paixão nele. O Coringa chega até a ironizar que a garota ela deixou o Ed ali sem palavras, e isso pro Charada que é uma matraca é um feito incrível. E dali em diante, ele tenta cortejar a mulher de qualquer jeito, manda flores, chocolate, joias, tudo. Só que a garota rejeita, manda tudo de volta pra ele. E ele até chega a pagar um empréstimo dela, esperando que ela fique toda emocionada, comovida. Mas ela o rejeita de novo e pergunta se ele acha que ela é uma puta que se compra ali facilmente. E ela diz na cara dele que não tá afim de um criminoso, de um merda feito ele. Só que o engraçado é que o Charada não entende o que ele tá fazendo de errado. Mesmo que a resposta tá ali na cara dele, ele mesmo fala que ele não se conforma, não entende o que tá faltando ali, porque ele não consegue conquistar essa mulher. E esse amor meio que deixa ele obcecado, né? E a rejeição leva o Charada
a ouvir Raça Negra, então começa a tocar rodo. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Ou então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Aí vocês no comentário, tirando essas idiotices da minha parte, dá pra você imaginar a situação do Charada. Vocês estão vendo a arte aí na tela, óbvio, né? Começa a encher o rabo de cana. Isso faz com que ele comece ali a rejeitar várias propostas de outros vilões, seja para cometer um crime ou elaborar um plano para eles, por causa desse amor não correspondido. Ele passa, de certa forma, a ver a mulher como uma charada da qual ele não consegue decifrar. Isso, de certa forma, o frustra, até que ele tem ali a brilhante ideia de investigar a sua vida pessoal, descobrir do que ela gosta, quem ela já amou, para se tornar a porra do homem da vida dela. E é aí que o Ed ele muda completamente, meio que ele se regenera, passa a ler os livros e ouvir até as músicas que ela gosta, conhecer os antigos namorados da moça e passa até a fazer caridade, mas mesmo assim não adianta. E ela continuava a ignorar, e ele também continuava a ignorar os colegas dele. Isso tem uma consequência, que é quando alguém ameaça o pai da garota e obriga ela a dizer ao Enigma que gosta dele, que se arrepende, que ela foi uma boba ignorando ele e tal, que o ama, blá blá blá, felizes pra sempre. E a pessoa que ameaça o pai dela até fala, você vai dizer isso pra ele e é bom que seja convincente. E o engraçado é que ele acredita, pra ele, olha, finalmente aconteceu, o sonho do menino questão realizado. Só que é aí que ele se dá conta de uma coisa, que nem sempre as coisas são como esperamos, né? Ele percebe ali a realidade, que uma vez que ele a tem, que a charada de certa forma foi resolvida e ele tinha ali finalmente as respostas em mãos, ele teria que, de certa forma, conviver com aquilo. E que aquilo para ele não era grande coisa, não era tudo o que ele pensava que fosse. E o pior é ele ter percebido que ele não estava apaixonado porra nenhuma por ela, e sim pelo Enigma, que a charada que ela era. Uma vez que a questão para ele foi resolvida, perdeu o encanto, perdeu a graça. E aí ele coloca de maneira drástica um fim a tudo. É uma das melhores histórias dessa série aqui, eu gosto bastante dessa edição. Ela mistura um pouco de humor, psicose e mistério, e tem um desfecho que você fala, porra, cara, é típico do Charada essa história. E a próxima edição é a do Crocodilo. Ela conta com roteiros do David Yardin, a arte é do Cliff Richards. E, bom, o Arnold Jones, ele é um personagem brutal, mas que tem, de certa forma, uma história triste, né? Ele sofre de uma doença rara, é uma espécie ali de atavismo reptiliano, e isso somado à sua aparência e os traumas que ele sofreu ali na sua infância, meio que o torna um indivíduo instável, né? E visto por muitos ali como um monstro. Mas é aí que tá a ironia apresentada pelo Coringa nessa história aqui. O Aylan, a princípio, ele arranca as próprias mãos para fugir do Asilo Arkham, e ele é acolhido por um casal que cuida dele e o trata ali como se ele fosse normal, sem nenhum tipo de medo ou aversão dele. Eles o tratam ali como se ele fosse, de certa forma, da família. E aí, em sinal de gratidão e pela simpatia do casal, o Crocodilo serve ali de guarda-costas de ambos, né, os ajudando ali a ascender no Império Criminoso. E a história, ela ressalta vários aspectos humanos do Crocodilo, mesmo que ele se reserve a não falar nada nessa história aqui. Tudo é passado através dos gestos, atitudes, olhares e os diálogos do casal, e claro, né, a narração do próprio Coringa. E a ironia presente aqui é justamente nesse convívio familiar, porque depois tudo aqui resulta em poder subindo a cabeça, paranoias, manipulação,
e a verdade de como a esposa enxerga o Oilon, por exemplo. E quando o Crocodilo descobre tudo isso, como ele foi enganado e usado, e teve ali seus sentimentos feridos num jogo sujo, ele põe um ponto final, e no único diálogo que ele tem aqui nessa história, ele vira pro Batman depois de ter assassinado todos e diz, eles são os monstros, não eu, me leve de volta. É uma cena bem tocante para quem leu esse conto aqui, percebe tudo que vai acontecendo nessa estadia que o Crocodilo passa com o casal. E o Coringa no final ele tira uma onda, né, para quem esperava uma história com um final feliz, e fica aquela moral de como as aparências enganam muitas vezes, né? É o desfecho que faz você ter pena do Crocodilo. É uma história que, se comparada, por exemplo, a algumas HQs como a HQ e série, né, o The Walking Dead, temos ali zumbis, que para quem olha ali acha, aqueles ali são os verdadeiros monstros, né? E é ledo engano, porque o ser humano pode ser pior, se for pararmos para observar. Agora a próxima é a da Arlequina, que tem argumentos ali do James Patrick e a arte do Joe Quinones. E essa foi a única edição que depois de anos, a Panini Miserável publicou isso aqui, mas foi para encher linguiça. Ela publicou isso aqui naquele encadernado Batman Arlequina, que inclusive eu já resenhei aqui no canal. Quem tiver interesse eu vou deixar o link nos comentários. E como eu já falei dessa edição e falei um pouco dessa história, ela não é de certa forma inédita por aqui, a única, eu vou resumir brevemente para vocês. É um conto ali seguindo um pouco daquela coisa das aparências enganam da edição do Crocodilo, mas claro que tem um diferencial, né? Só que ao invés de termos alguém com a aparência de um monstro, é um rostinho bonito, né? E a Arlequina, ela foge aqui do Asilo Arkham porque é dia dos namorados e ela não quer deixar esse dia passar em branco sem o seu pundinzinho. Só que ela descobre que o Coringa foi sequestrado, e ela, possessa ali da vida, que estão estragando o dia dela, ela toca o terror, sai explodindo e matando a rodo, metade de Gotham ali, atrás do Coringa. Só que no final, o Batman chegou antes dela no cativeiro, moeu os bandidos e o próprio Coringa no pau, prendeu ele e fala pra Harley que o Coringa tá no Asilo Arkham, tá bem, que tem até uma cela ali com uma mesa de jantar pro casal, porra louca, se divertir e curtir o dia dos namorados. Só que pra isso, ela vai ter que se entregar. E ela aceita, e acha até graça que vai voltar pra onde ela tinha acabado de sair. É uma história pra mostrar que a Arlequina é tão louca e perigosa quanto o Coringa quando ela quer. E outra edição que é muito boa é a do Chapeleiro Louco. Essa aqui tem os roteiros do Landry Quinn e a arte é do Keith Giffen. E eu sempre falo o nome do cara errado, mas é assim mesmo que eu falo, é o Bill Sienkiewicz, vocês falam aí, Bill 5 e 20. Enfim, e bom, essa é uma história maluca, ela é cheia de referências literárias, porque afinal se trata do Jarvis Tet, que é um inventor aficionado ali por Lewis Carroll, em especial na obra ali o Alice no País das Maravilhas. Mas estamos falando de um cara que é louco, é esquizofrênico, é obsessivo compulsivo, completamente instável, né? Diferente das outras histórias que eu citei para vocês, a narrativa aqui não é pelo Coringa, é através dos próprios pensamentos do Jarvis Tet. E aqui ele está escrevendo uma espécie de um livro, né? E para essa obra ficar completa, falta uma figura fundamental, que é a sua Alice, ou Alice, para quem preferir. Só que onde está a Alice? Para o chapeleiro, ele diz que pode ser qualquer uma, desde que seja a certa. Como a balconista de uma loja, que você vê que o quanto ele fica obcecado, fica apaixonado por ela. E ele cria grandes expectativas, né? Que ela realmente, a sua Alice, finalmente ele a encontrou. Mas ele precisa ter certeza, ele precisa saber o nome dela. E nisso a história vai fluindo através dessa narrativa bem doida do chapeleiro, ressaltando ali essa sua obsessão e o quanto ele não deve beber o chá até que tudo esteja ali devidamente perfeito.
O chá que funciona como se fosse uma espécie de droga que ao Jarvis beber libera ali o seu pior lado. Ou seja, quando o tio não bebe, ele tá de boa, fica contemplando ali a sua Alice, e tentando tomar coragem para descobrir o seu nome. Só que quando o tio descobre que a sua Alice se chama Catherine, ele surta. É como uma decepção que ele decide ali dar um final triste à sua história. Esse final triste é simplesmente matando a moça. Só que o mais perturbador é que essa não é a primeira e nem a última vez que o Chapeleiro ele faz isso. É mostrado que ele tem um armário cheio de suas, entre aspas, Alices mortas ali. Resultado, claro, da loucura e da obsessão do personagem. É uma história bem perturbadora e ela fica bem surreal e psicodélica pelos traços tanto do Bill como do Giffen aqui. E finalizando, temos aqui a última edição, que é a do Cara de Barro, né? Tem com roteiros ali do Kevin Chinick, a arte é do Kelly Jones. E é a edição mais fraca aqui. Ela envolve o Cara de Barro original, que é o Basil Karlo, que era um ator de filmes B que, ao se transformar num monstro, ele podia ser qualquer um ao preço de perder, né, a sua própria identidade. E aqui nessa história ele finge ser alguém que trabalha na bilheteria de um cinema que exibe, né, um de seus filmes, que é o Terror. E ele acaba ali topando com jovens fãs, né, de filmes ali, undergrounds, né, são fãs do vilão Cara de Barro que ele interpretava no filme na época que ele fez. E são jovens em busca de uma identidade, que enxergam ali no vilão um ídolo, né, uma inspiração. É uma história meio bobinha, apesar de bem desenhada, mas ela perde ali para as outras na questão do impacto causado nesse conto aqui, que não é lá essas coisas. E tirando essa do Cara de Barro, na minha opinião, gosto pessoal, mas também analisando com imparcialidade, as melhores edições dessa série são a do Charada, a do Crocodilo e do Chapeleiro Louco. A da Arlequina também é muito boa, mas essas três se destacam aí. E analisando as duas séries de Joker's Asylum, eu diria para vocês que são ótimas histórias reunindo uma equipe criativa excelente, ótimos ilustradores e roteiristas. E a proposta de termos ali o Coringa contando essas histórias é excelente. Como eu falei para vocês, ele quebra a quarta parede, interage com o leitor. E ele traz um ponto de vista em torno desses contos, relatando ali as desventuras dos seus colegas do Arkham, excelente. Algumas histórias você percebe que ele fala com um certo respeito, outras, dependendo da situação, com um certo deboche, e tem toda uma atmosfera macabra, sinistra em torno desses contos. É muito bom. Eu daria uma nota 8,5 para essa série de Joker's Asylum. E você fica assim até falar, pô, por que não publicaram isso, tendo em vista que publicaram a primeira série? Simplesmente não tem uma resposta da própria Panini. Eu me lembro que na época, quando ela publicou a primeira série, o Manicômio do Coringa, eu descobri que tinha uma continuação por scans. E na época, ainda quando eu descobri isso, tava saindo as edições, tinha saído a primeira do Charada e vinha as outras 4. E eu fiquei assim, pô, que legal, cara, estão continuando. Quero ver quando isso vai chegar aqui, a Panini vai publicar. E nisso se passaram meses e mais meses e nada dessa publicação de Joker's Asylum 2. Então eu peguei e resolvi fazer uma pergunta, na verdade foi uma série de perguntas no hot site da Panini. Na época quem me respondeu foi o Bernardo Santana. E eu perguntei para ele não só em torno dessa publicação, como outros questionamentos que eu descobri através das scans. Eu já citei aqui no canal, eu não gosto muito de ler scans porque eu gosto de ter o material em mãos. Eu sou desse tipo de pessoa. Mas, pro que não tem impresso aqui, eu recorro às scans sim, dou a quem doer, quem achar ruim ou não, eu leio sim. E era uma época, quando eu fiz essa pergunta, que estávamos ali na transição, no final da DC ali do período pós-crise, né, ali
pré-ponto de ignição, né? Pós-ponto de ignição, na verdade, indo para os novos 52. E eu descobri que a Panini, ela pulou edições, por exemplo, publicadas na primeira série A Sombra do Batman. Especificamente de um título que me vem à memória, de Gotham Sirens, que era as sereias de Gotham ali do Paul Dini, que era um título que eu gostava bastante. Eles pularam ali em torno de 4 edições, que encerraria o título, deixaria o título completinho, e outras publicações que nem chegaram a dar as caras aqui no Brasil, e outras, né, que a própria Panini publicou algumas e também pulou, assim como Abril, como Legends of Dark Knight, que aqui é publicado tudo pulando edições e arcos. Essa é uma linha de publicação do Batman que mais tem buracos. E eu fui no hot site e questionei, perguntei, falei, olha, eu gostaria de saber por que vocês não publicaram ainda Joker's Asylum 2, que eu vi que saiu lá fora, 5 edições, vocês publicaram a primeira, né? Por que não publicaram a segunda? Por que vocês pularam as edições de Gotham Sirens e não publicaram Na Sombra do Batman? E perguntei também de outras minisséries muito boas que eu tinha lido por scans e que nunca chegaram aqui, como por exemplo Batman Europa, do Brian Azzarello e do Jim Lee, que é muito bom, recomendo. Pinguim, Dor e Preconceito, do Greg Hertz e do Simon Kudransky, que também é muito boa. Perguntei tudo isso e a resposta que eu tive foi simplesmente... não sabemos, eu não tenho aqui informações para te dar em torno dessas publicações, né? Eu só sei que ainda não está aqui nos nossos planos de publicação, mas o porquê Joker's Asylum não foi publicado ainda eu não sei te dizer. E permanece essa resposta até hoje. E se editores que trabalham na própria editora não sabem te dar uma resposta em torno disso, ou simplesmente não quer dizer, não publicamos porque a gente não quer, a gente quis pular isso aí, esquece aí esse troço aí, enfim, nós sabemos que há uma vastidão de HQs e muitas delas não foram publicadas aqui por falta de interesse das editoras. Mas é bom ressaltar que editora às vezes começa uma coisa e não termina. E eu acho isso uma sacanagem. Eu acho o seguinte, a editora sim, ela pode publicar o que ela quiser. Se ela não quer publicar algum desses títulos que eu mencionei, né, Batman Europa, Pinguim, que eles podem optar, a gente não quer trazer isso aqui agora, beleza, né? Mas eu acho uma sacanagem quando eles começam a publicar alguma coisa e não se propõe a terminar. Outro grande exemplo é Grandes Astros do Faroeste, dos 952, de Jonah Rex, né? Chegou a sair 2 edições e na época foi uma burrice da Panini, porque esse título, assim como o título do Esquadrão, acho que do Frankenstein, acho que tinha um Desafiador também, eram títulos ali mensais que a Anta na época ela queria uma distribuição setorizada ali, só em comic shops, né? Como se no Brasil todo houvesse comic shops, né? O que aconteceu é que isso não deu muito certo, as vendas não foram muito bem e o Esquadrão, que foi uma exceção que pulou para uma publicação em encadernados, né? E passou a publicar às vezes bimestralmente, trimestralmente, depois foi para a revista do Arqueiro Verde, enfim. As outras eles simplesmente cancelaram, não quiseram lançar em um encadenado de uma periodicidade, né, maior. E para quem estava acompanhando e queria ver o desfecho, azar. Assim como quem queria ler Joker's Asylum 2, ou que eles simplesmente acham que pulando essas edições ninguém vai saber que... Olha, não vou publicar isso não, ninguém vai saber, ninguém vai perceber. É engraçado, eu acho isso uma palhaçada quando uma editora se propõe a publicar algo e não termina. E temos um exemplo aí mais recente também, que somos sujeitos a algumas publicações a gosto dos editores, como o próprio Levi deixou escapar em entrevista que, a exemplo da coleção histórica Marvel do Shang-Chi, eles não iriam publicar até o final,
o que resultaria uma quarta caixa, simplesmente pelo gosto pessoal do editor. A gente leu aqui, não achou legal, então vamos publicar isso não, vai ter só mais uma caixa e aí. Nossa, beleza, estamos sujeitos ao seu gosto, que lindo, você não pergunta se o público quer, vocês não fazem uma pesquisa para ver se vai vender, se trazer, se o colecionador não quer ter toda aquela coleção. Não, vamos ficar sujeitos ao seu gosto, se você quer publicar ou não, é o seu gosto duvidoso, para você estar tratando da Panini, né, que traz certas publicações de gosto duvidoso num formato de luxo, né. Esse vídeo tag tá servindo para eu colocar meu ponto de vista de algumas coisas também. Desculpem por prolongar com essa chateação, mas eu acho bom ressaltar isso. Eu acho, pô, uma palhaçada, né? Se você tá em dúvida de publicar algo que você não gostou, eu acho que você tem que ter uma competência profissional de perguntar se o seu público quer aquilo, fazer uma pesquisa. Vocês querem tal publicação que vá do começo ao fim? Se o público quiser e tiver uma demanda de compradores, clientes interessados naquilo, publique. Não usar seu simples gosto para definir o que você vai publicar, o que você vai vender ou não. É engraçado. Mas enfim, fica aí nesse vídeo de tag. Joker's Asylum 2, uma ótima série do Homem-Morcego aí com seus vilões. Apesar dele aparecer pouco nas histórias, né, o destaque são os inimigos do Batman, mas que vale a pena. Se você não conhecia e não tem algum problema nenhum em ler por scans, dá uma conferida aí que vocês vão gostar dessas histórias aí, vale a pena essa publicação aí. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou, deixa aí seu like, se é novo também se inscreve no canal, marca as notificações. E deixa aí seus comentários. Vocês conhecem publicações inéditas aqui no Brasil que vocês gostariam de ver, mas infelizmente é um material que nenhuma editora se interessou em publicar ou começou e não terminou? Deixa aí nos comentários, vai ser interessante aí ver a opinião de vocês também. Até o próximo vídeo, um forte abraço e valeu!